Hoje a gente vai mergulhar num estudo devocional que faz uma pergunta bem fundamental. O que de fato define uma amizade verdadeira? A ideia aqui é entender a diferença entre aquelas amizades que são só de passagem e aquelas que deixam uma marca profunda, até espiritual, na nossa vida. Vamos descobrir juntos o que esse estudo revela. E olha, o estudo já começa com essa frase forte que dá o tom de toda a conversa. O ponto principal é esse: nem toda amizade é igual. Algumas são só para aquele momento, circunstanciais, sabe? Mas outras, segundo o texto, têm um propósito muito mais fundo, o de nos aproximar de algo maior. E para mostrar isso na prática, o estudo não fica só na teoria, não. Ele vai direto para uma história muito específica e, olha, bem impactante. O exemplo que serve de base para toda a reflexão vem lá do livro de Marcos, no capítulo 2. No centro dessa história, a gente tem 5 amigos. Um deles era paralítico, e os outros 4 tinham uma missão muito clara: levar esse amigo até Jesus para ele ser curado. É justamente a dinâmica entre eles que o estudo usa para analisar o que é lealdade de verdade. O que a gente vê aqui é basicamente uma corrida de obstáculos. Primeiro, a casa onde Jesus estava, lotada, não dava para entrar nem pela porta nem pela janela. O caminho estava completamente bloqueado. Pensa bem, era o cenário perfeito para simplesmente desistir, né? Mas o ponto que o estudo mais destaca é exatamente este: eles se recusaram a dar meia volta. E a solução que eles acharam foi assim radical. Eles simplesmente subiram no telhado da casa, abriram um buraco e desceram o amigo bem ali na frente de todo mundo. O estudo faz questão de mostrar que isso não foi um ato de impulso, não. Foi uma ação pensada de fé que exigiu um esforço gigantesco. Isso revela o quão longe eles estavam dispostos a ir um pelo outro. Então, o que essa história toda de sacrifício ensina pra gente sobre amizade? Bom, o estudo começa a desmontar essa cena para revelar o que ele chama de as verdadeiras marcas da lealdade. E aqui a gente chega no coração do estudo. A amizade de verdade não tem a ver com palavras bonitas ou promessas que o vento leva. Ela é construída com ações bem concretas: sacrifício, esforço, fé e um compromisso real. Foi exatamente isso que aqueles 4 amigos mostraram lá no telhado. Usando essa história como base, o estudo lista algumas características que são essenciais. Um amigo leal é aquele que dá um jeito de abrir caminho quando tudo parece fechado. É quem ajuda a carregar o peso com a gente mesmo quando também está cansado. E o mais importante, a influência dessa pessoa sempre nos leva para perto do que é bom, nunca para longe dos nossos valores. O estudo reforça essa ideia de apoio mútuo com essa situação. A força da amizade está nisso, né? Um levanta o outro. Afinal, aquele homem paralítico nunca teria chegado perto de ser curado se não fosse pela teimosia dos amigos. Sozinho ele não conseguiria. Simples assim. Mas o estudo também mostra o outro lado da moeda, porque se existem amizades que nos fazem crescer, o texto argumenta que também existem aquelas que nos puxam para baixo. Vamos dar uma olhada nesse contraste que ele apresenta. Este quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, o amigo verdadeiro. Ele é suporte, é incentivo, é uma âncora. Do outro, as companhias que, às vezes sem nem ter má intenção, acabam nos distraindo, nos confundindo e, no fim das contas, nos afastando do que realmente importa pra gente. A distinção é nítida. Para deixar bem claro o perigo dessas influências negativas, o estudo traz este provérbio. É um alerta bem sério de que nem tudo que parece bom ou inofensivo realmente é. Alguns caminhos e algumas companhias podem até parecer a coisa certa a se fazer, mas o destino final deles é prejudicial. Depois de explorar esses dois lados, o estudo termina celebrando o valor imenso das amizades que nos constroem. Vamos ver como ele resume a importância de ter e de ser esse tipo de amigo. No fim, o estudo deixa um chamado para a gente. A reflexão é dupla. Primeiro, a gente precisa reconhecer e valorizar as pessoas que nos fazem bem, que nos edificam. E segundo, vem o desafio de sermos nós mesmos essa influência positiva na vida de alguém. É como se fosse um ciclo de apoio, sabe? Onde um ajuda o outro a crescer. E tem um ponto bem importante que o estudo faz questão de frisar: a preciosidade dessas amizades. Relações com esse nível de lealdade e de sacrifício não são encontradas em qualquer esquina. Por isso mesmo, o texto usa uma única palavra para descrevê-las: raras. São verdadeiros tesouros. E para fechar o raciocínio, o estudo usa esta última citação, que coloca a amizade num lugar muito especial. A ideia de que um amigo pode ser mais próximo que um irmão, isso mostra a profundidade que uma relação assim pode atingir, uma conexão de alma, de apoio incondicional. E é assim que a análise termina, com uma pergunta direta, que fica para reflexão de cada um.
O estudo nos convida a olhar para as nossas próprias vidas e pensar: quem são as pessoas que nos levantam, que nos apoiam quando as coisas ficam difíceis? E que tipo de amigo a gente tem sido? É uma questão para a gente levar e pensar a respeito.